Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati com você para mais um evento de arquivologia. Você que nos acompanha sabe, né, que no conteúdo JC nós temos um conjunto amplo de temas relacionados ao conteúdo de arquivologia. Tem uma parte de teoria, você tem lá conceitos e princípios, tem gestão documental, tem preservação e conservação de documentos e tem também esse nosso conteúdo que tem um conjunto de temas relacionados à legislação arquivística. Aí você pode pensar, mas professor, legislação arquivística, nem todo concurso tem. É verdade, mas alguns temas da legislação arquivística estão presentes em prova hoje cada vez mais marcante ou de forma contundente. Por exemplo, o que se refere não só à legislação arquivística, mas à própria gestão pública. Falo para você da Lei de Acesso a Informações Públicas. Esse é um elemento fundamental para nós. A Lei 12.527/11, sancionada pela presidente Dilma, se tornou uma referência em termos de concurso, porque não é só um tema de arquivo, é um tema da administração pública. Como eu quis dizer, qualquer órgão hoje é obrigado pela lei a prestar informação ao cidadão, ressalvado, claro, as questões de sigilo, etc., mas a visão geral é cidadão com acesso à informação pública, transparência, por exemplo, controle social e outros temas. Então a Lei de Acesso a Informações Públicas caiu em vários concursos, caiu na Receita Federal, que nem arquivologia tem, foi tema da PF, tema do IBGE, tema do Detran e outros diversos concursos, Detran São Paulo, por exemplo, que trouxeram o tema. Então, para você observar a importância desse conteúdo. E é o que nós vamos conversar com você nesse encontro. Falar um pouco ainda sobre a ideia da legislação arquivística, então a gente se mantém nesse tema, mas falar especificamente da Lei de Acesso a Informações Públicas. Isso é um elemento importante para nós. Então a Lei 12.527/11, ela, além de revogar uma lei anterior, a 11.111/05, trouxe inovações no processo de fornecimento de informação ao cidadão. Então essa é uma questão central que a gente vai observar nesse tema para você. Então o importante aqui é lembrar que este assunto é um assunto que extrapola, vale recordar, os limites do conteúdo de arquivologia. Está presente em vários concursos. Essa é a ideia. Então o que nós queremos aqui reforçar para você é por que a escolha desse tema, por ele ser muito amplo e não ser apenas um tema, um privilégio, como eu disse a você, da atividade ou do conteúdo de arquivologia. Então não estranhe, às vezes o avaliador não pede arquivologia, mas pede em gestão pública ou qualquer outro rótulo, Lei 12.527/11, Lei de Acesso à Informação Pública. Essa é a ideia. Muito bem. Claro que a nossa preocupação ao abordarmos este tema é lembrar para você as suas diferentes nuances ou diferentes possibilidades de abordagem. É o que nós vamos fazer aqui, fazer um recorte na legislação, citar alguns exemplos de temas para você, claro, como você viu anteriormente, exercício, exemplo para você sobre esse conteúdo. Certo? Então a primeira ideia é pensar o que está por trás desse processo, o que para nós é relevante. Então você vai recordar que a Constituição de 88 garante o direito de acesso do cidadão à informação. Então até fiz aqui um copia e cola, né? Justamente falando disso. Vou até mostrar para você na Constituição de 88, artigo 5º, essa questão. Sempre interessante lembrar que aí esse processo está devidamente regulado e regulamentado, melhor dizendo, pela Lei 12.527/11, mais conhecida como Lei de Acesso à Informação. Então, esse é o elemento central. Transparência, controle, mecanismos de participação da sociedade na busca de informação, não só sobre si, mas principalmente sobre a própria gestão pública. Por isso que é um tema tão amplo. E nós selecionamos esse assunto para você abordar pela sua relevância, certo? Nesse sentido, e é interessante você considerar alguns elementos dessa lei. Então, sem delongas, eu vou buscar a referência da Constituição e depois falo da Lei 12.527/11 para você. Um exemplo importante desse processo está aqui, na Constituição, em seu artigo 5º, como você vai observar. Artigo 5º, inciso 33 da Constituição, dos direitos e garantias fundamentais, como você vai recordar. Então, essencialmente, este é o balizador, porque diz que você, todos, eu, você, temos o direito de receber de órgãos públicos informações
de nosso interesse, particular ou coletivo. Tá. Que serão prestadas dentro do que a lei define. Óbvio que existe uma ressalva, claro, nem tudo que você quer saber ou gostaria de saber você terá direito pela questão do sigilo. E é aí que em arquivologia o tema cai, a questão do sigilo, documento sigiloso. Esse é um tema bastante lembrado em prova. Então, inspirado até pelas mudanças que a Lei 12.527/11 traz na questão de acesso a documentos sigilosos, nós queremos reforçar para você sigilo, né, como um dos temas preferidos. Então, muitas vezes o avaliador não pergunta em arquivologia sobre a Lei 12.527/11, fala direito, mas pergunta não sobre o acesso, mas sobre a restrição, sobre o sigilo. Então, é um tema que pode ser abordado. Fica para você como referência, então, da onde emana, né, a 12.527/11. Do inciso 33, artigo 5º da Constituição, principalmente, não é? O direito à informação, ressalvado aquelas que o sigilo é fundamental para garantir a segurança da sociedade e do Estado. Então, uma referência para você. Ponto. Segundo aspecto a considerar sobre esse tema. Pois não. A lei em si. Então, vamos lá. 12.527/11. Lei de acesso à informação. O que ela traz de relevante para nós que você deve considerar como ponto importante desse processo? Bom, a primeira coisa é você lembrar, no caso da legislação, que quando eu falo de acesso à informação, então eu estou pensando na lei que garante o acesso à informação pública, que está ali contemplado, como você viu lá, inciso 33, artigo 5º, da Constituição, entre outros, e que isso é uma prerrogativa que eu tenho, né, que respeitar pelos diferentes níveis da administração pública. União, Estado, Distrito Federal, município, tem que cumprir. Então a lei vale para todos os órgãos da administração pública, todos os seus níveis, professor, todos os seus poderes. Sim, claro, ressalvado aquilo que a legislação vai definindo para você como tema inicial. Muito bem. Então, se vale para todos, o elemento fundamental, né, é que procedimentos devem ser adotados, que elementos devem ser considerados nesse processo. Então, o que você vai observar? Primeira coisa, em relação ao artigo 3º, né, eu tenho que reforçar para você, né, que o acesso à informação é uma prerrogativa da lei. Sim, agora, importante lembrar que existem alguns princípios. Aqueles princípios da administração pública que você conhece, que estão até na própria Constituição, você já deve ter estudado, lembra? Né? O famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, por exemplo, da publicidade, são alguns daqueles elementos que você já conhece, eficiência, né? Moralidade, então o famoso LIMP aí, você vai recordar. No nosso caso, há um aspecto desses 5 princípios fundamentais da administração pública, que é o princípio da publicidade, então, que é um princípio da administração pública. Então, fala da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então, está lá. Moralidade, publicidade. Então, a publicidade é um princípio fundamental. Por isso que a ideia é, por princípio, eu divulgo, eu torno público a informação. Mas ele não esquece de reforçar para você que a exceção, né, é sigilo. O sigilo existe, estará contemplado. É exceção, na verdade, em que motivos justificam o sigilo. Sempre interessante lembrar. Outra coisa, que eu tenho que ter um sentido de informar, né? Quando esta informação é de interesse público, eu não preciso esperar o cidadão pedir. É a natureza, estar disposto a informar aquilo que é relevante, que tem interesse público como prerrogativa que a lei define. Esse é um outro ponto que você deve lembrar. Além disso, claro, não esquecendo, né, que esse instrumento de divulgação deve contemplar aquilo que eu tenho, vamos dizer assim, de forma mais fácil, de tornar
né, viável esse processo. Por isso a utilização da tecnologia da informação como ferramenta, os meios de comunicação, a tecnologia da informação, permitindo que eu chegue ao cidadão de forma mais ágil, mais rápida, mais fácil. Essa é a ideia. Claro que isso também tem uma outra finalidade, a transparência na administração pública. É um dos requisitos da Lei de Acesso. Estimular que eu deixe claro os atos da administração pública, permitindo, por exemplo, o controle social da própria administração. Então, esses dois itens finais justificam por que a lei, na sua essência, visa melhorar o desempenho da administração pública no sentido de que ele torne realmente público os seus atos, para que o cidadão possa conhecê-los e controlá-los, e cobrar, inclusive, né, a informação. Essa é a ideia. Claro que o avaliador poderia fazer uma pergunta para você sobre as diretrizes da 12.527/11, vale lembrar. Então são alguns dos aspectos que nós gostaríamos de destacar sobre o processo. O que é a Lei 12.527/11, quem deve seguir, quais são suas diretrizes, são aqueles elementos gerais que a lei traz para você. Além disso, é importante reforçar, nesse sentido, alguns elementos mais específicos da lei direcionados para a nossa realidade, ou seja, a questão da informação e do sigilo, porque no caso dos arquivos é um elemento importante. Documentos ostensivos, documentos sigilosos, como tratar os documentos sigilosos. Então, é um ponto muito interessante, o artigo 24 é um artigo central, muito trabalhado em provas de arquivologia, né, que trazem o tema, porque justamente seriam as restrições ao acesso à informação. Então, o que eu tenho como elemento que restringe o seu acesso? Porque você viu, o princípio é a publicidade, o sigilo é a exceção. E quando a exceção se aplica? Aí você vai lembrar, já inspirado pelo artigo 5º, inciso 33 da Constituição, o artigo 24 lembra a você, como referência, que essa informação pública, sempre interessante lembrar, né, se for necessário a sua restrição para garantir a segurança social da sociedade e do Estado, ela então será classificada em 3 níveis, né? Ultra secreto, secreto ou reservado. Professor, quando eu estudei protocolo lá no material teórico, eu encontrei esse item lá. Sim, tem até um resuminho para você que eu vou reapresentar aqui para você. O importante é lembrar que a questão do tema do documento sigiloso, a natureza do assunto, sigiloso ou ostensivo. Então, ostensivo não causa danos à sua divulgação. Sigiloso coloca em risco. Então, ele é acesso restrito. Só aqueles que estão devidamente autorizados para ter acesso a esses documentos e as informações nele contidos. Então, a ideia geral é pensar como esse assunto pode ser devidamente abordado. E é isso que eu imagino como relevante para você, essa questão. Então, o artigo 24 fala de documento sigiloso e restrição ao acesso a esse documento é um ponto-chave aqui dessa nossa conversa. Nesse sentido, e penso como referência para você, que esse assunto implica talvez em analisar outros elementos que o avaliador possa pedir. Detalhes um pouquinho mais sobre essa questão de acesso restrito. Por isso, você vai recordar o quadrinho aqui que eu trago novamente, quer dizer, o documento, a sua classificação de segurança e o prazo máximo que ele pode se manter. E aí, o resumo para você do que está contemplado, e esse é o ponto central, no parágrafo 1º do artigo 24. Então, se são 3 categorias, como você vai observar, ou seja, ultrasecreto, secreto e reservado, a classificação de segurança estabelece a duração do sigilo na administração pública, esses documentos. Então, você sabe, o prazo máximo de 25 anos para os documentos secretos, 15 anos para os secretos, 5 anos para os reservados. Então, vai lembrar, até 25 para o ultrasecreto, até 15 para o secreto, até 5 para o reservado. Lembrando que esse sigilo pode ser renovado nas categorias inferiores de reservado e secreto, não. E na categoria do secreto, sim, mas só por mais 25 anos. Ou seja, o prazo máximo de sigilo de um documento seriam 50 anos, se ele fosse enquadrado como ultra secreto.
Essa seria a ideia. Lembre-se, isso é um ponto importante para você, a 12.527.11 teria essa característica como tema, porque é o assunto mais lembrado para nós em arquivologia, justamente a restrição à informação que eu tenho, porque o documento é sigiloso. Claro que a classificação ultrasecreta, secreta e reservada depende do nível hierárquico. Por exemplo, administração pública federal, ultrasecreta é uma prerrogativa da presidência da República, de seus ministros, por exemplo. Então, vale recordar. Então, conforme o nível hierárquico, que tipo de categoria eu posso atribuir. Outra coisa importante, pensando justamente nesses elementos, vale recordar, né, que no caso específico dos documentos sob a presidência, ou que possam colocar em risco a presidência da República e a vice-presidência, como é que fez o legislador? Disse o seguinte, no parágrafo 2º do artigo 24. O que coloca em risco a segurança do presidente e do vice-presidente é classificado como reservado, incluindo aí documentos de seus familiares. Então, veja, os documentos da presidência e da vice-presidência, o que coloca em risco estes, são classificados como reservados. E aí tem um detalhe importante. Se é reservado, professor, é até 5 anos. Porém, um detalhe para você observar. Se o presidente é reeleito, aí você acaba mantendo esses documentos até o término do mandato, ou seja, 8 anos, porque o mandato é de 4 anos. Então vamos imaginar que eu tenha classificado o documento como reservado, 5 anos. Só que eu tenho que esperar o presidente terminar o 2º mandato, então pode chegar a 8 anos. Essa é uma questão, um detalhezinho que o avaliador possa pedir sobre o decreto, seu artigo 24, que eu queria chamar a sua atenção como um tema, como um elemento interessante para a gente considerar essa questão da restrição de acesso, né, aos documentos da presidência da República, tá? Que possam colocar em risco a sua segurança. De todo jeito, artigo 24, o quadrinho do parágrafo 1º, o parágrafo 2º, resumido para você aí o que teríamos de relevante sobre esse tema. Um outro aspecto importante é justamente sobre a revisão dessa classificação. Ela pode ser revista? Sim. Então, é interessante lembrar uma prerrogativa importante da 12.527.11, porque ela permite a reavaliação da classificação. Então, o artigo 35 lembra uma comissão mista de reavaliação de informação, que no caso da administração pública federal, vai reavaliar, vai discutir, vai rediscutir as informações sigilosas, sua classificação, por exemplo. Então, ele pode analisar as categorias. No caso, aí estamos falando de documentos ultrasecretos, secretos, que possam ser reavaliados, instados por alguém ou pelos próprios órgãos ou pessoas da administração. Posso, por exemplo, reclassificar o documento, que estava classificado como ultrasecreto, e reclassificá-lo como secreto, vale lembrar. Então são alguns cuidados de informação sigilosa, do tema sigilo da informação, que vale a pena você ficar de olho. Só um ponto importante aqui, né, conceito. Né? Quando a gente fala em classificação de segurança, é a atribuição do grau de sigilo. Se você fala em reclassificação, você altera o grau, para cima ou para baixo. Então, reservado passou para secreto, secreto passou para reservado, por exemplo. Quando você fala em desclassificação, você torna o documento ostensivo. Então, você tira o grau de sigilo dele. Então, são 3 conceitos que possam cair em prova. Classificação, reclassificação ou desclassificação de segurança. Vale lembrar desse conceito, complementando aí a informação para você sobre o tema aí da Lei de Acesso à Informação. Cuidado com esse assunto, fica de olho no conteúdo aqui, cabe algum destaque. Muito bem. Eu queria aproveitar que nós falamos da lei e apresentar para você o decreto 772412, que é aquele que regulamenta a lei 12.527 no âmbito da administração pública federal. Então, para que você tenha uma referência geral, né, dos princípios que foram abordados pela 12.527.11, então você já viu aqui, ela está para você, regulamentada então pelo decreto 772412, que regulamenta justamente a lei de acesso à informação. Aqui, pode ser que o avaliador peça, em alguns concursos foi pedido, por exemplo, tivemos provas da Administração Pública Federal, e IBGE, por exemplo, pediu o decreto, não só a Lei 12.527.11. Então, é claro que estamos falando, né, da aplicação da lei
aos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Então é aqui que se aplica esse decreto. Dependendo do órgão, eu, por exemplo, na esfera municipal e estadual, tenho as legislações próprias que podem cair em prova. Mas aqui eu estou pegando um exemplo para você da regulamentação da lei. Então, dividi nesse nosso bloco em 2 eventos. O primeiro é 12.527/11, que vale no geral para todos. Isso específico de Administração Pública Federal, só para ilustrar para você como ela foi regulamentada e alguns aspectos que você deve observar. Por exemplo, estabelecendo medidas claras de acesso à informação, como é que eu vou conseguir essa informação e como ela tem que ser proporcionada ao cidadão. Então é aquela questão dos princípios, diretrizes que você viu na 12.527/11. Então esse é um elemento importante. Agora, o avaliador, se quiser trabalhar o decreto, talvez ele chame sua atenção para alguns aspectos que eu vou mostrar na sequência. Por exemplo, queira falar com você no que não se aplica. Porque você viu as diretrizes gerais, publicidade. Mas tem restrição, professor? Tem sigilo. O que eu não posso divulgar, por exemplo? Seria uma pergunta de prova interessante para você. Então, o artigo 6º diz aquilo que, onde eu não posso pedir informação, porque a lei não contempla. Aí eu vou mostrar os exemplos para você. Então, nem toda informação pública está disponível. Por isso ele fala, não se aplica. Artigo 6º, decreto 7724. Não se aplica onde, professor? Por exemplo, não se aplica ao sigilo fiscal, bancário, por exemplo, segredos de justiça, industrial, dos diferentes mercados, por exemplo. Então, é aquela história. Está contemplado pela legislação. Sigilo bancário, sigilo fiscal. Eu não tenho direito. Eu queria saber. Mas é banal. Você vai no banco e fala, João, tem conta aí? Queria saber o saldo dele. Então, essa é uma questão que o banco, você quer. Você não é o João, sou o José, mas queria saber. Não pode, amigo. Sigilo bancário. Então, são alguns elementos importantes que aí não se aplica. Essa é a questão. Um outro exemplo para você, onde não se aplica. As informações referentes a projetos de pesquisa, desenvolvimento científico, tecnológico, por exemplo. Então você tem alguns elementos contemplados pela legislação aqui que vale a pena. Aquilo que você tem como definição de conhecimento sensível, quer dizer, algo que você não pode e vale sempre observar como referência, que é necessário manter, porque se eles forem divulgados, colocariam em risco a sociedade, a segurança da sociedade e do Estado. Aí qualquer dúvida você pode dar uma olhada no artigo 7º da Lei 12.527/11, vale recordar, é aquela história de conhecimento sensível, aquilo que eu não posso divulgar, vale lembrar. Tudo bem. Outro detalhe interessante, além desse artigo 6º, já que nós estamos falando de informação sigilosa, o artigo 25 fala da classificação de informação, aquela que você tem, de alguma forma, restrição que eu não posso colocar trazendo em risco. Então, é aquela visão assim, por que eu vou classificar como ultrasecreto, secreto, um documento e a informação nele contida? Ora, por um detalhe importante, porque são documentos que, se divulgados, comprometem a segurança, a soberania nacional. Então, planos militares, por exemplo, que eu não posso tornar público nesse sentido. Um outro exemplo, aqueles documentos que coloquem em risco a condução de negociações e relações internacionais. Estou negociando um tratado, um acordo internacional, aquele que compromete o sigilo de informação de outros governos, estados e organismos internacionais, ou que possam colocar em risco a segurança da população, sua saúde. Então, são informações que não podem ser divulgadas, porque trazem esses elementos. A preocupação legisladora é definir claramente o que você não pode divulgar. Então, que essa divulgação colocaria em risco a segurança da sociedade. Mas coloca a segurança como? Exemplo para você aí do que o artigo define. Um outro ponto importante, vale sempre lembrar, é aquele que coloca risco à estabilidade financeira do país,
ou prejudicar planos das Forças Armadas. Então são alguns elementos que você pode considerar também contemplados pelo decreto, pela própria 12.527/11, quando estabelece a restrição de informação para esses conteúdos. Concluo com você aqui, lembrando sempre que, além disso, todos aqueles que possam comprometer os conhecimentos sensíveis relacionados, né, à pesquisa, ao desenvolvimento científico, tecnológico do país, vale sempre lembrar, o que já tinha sido explicitado no artigo 6º, também é um elemento aqui de restrição. E, óbvio, que vale considerar também a questão relacionada à segurança das instituições e autoridades brasileiras e estrangeiras, bem como, claro, aquelas atividades de fiscalização, investigação, inteligência, né, que atuam no sentido de repressão e prevenção a infrações, ao crime. Então, são alguns elementos que estão contemplados pelas restrições de acesso. É isso que o decreto vem complementar, lembrando da 12.527/11, pensando na Administração Pública Federal, decreto 7724/12, para ilustrar para você um tema muito comum de prova aí, a questão da Lei de Acesso à Informação, que tem caído em diversos concursos, um tema que está incorporado agora no cotidiano de vários concursos públicos. Vale reforçar isso para você como referência. Muito bem, exemplo de questão para você, tema para você visualizar. Veja essa questão da Consulplano TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Considerando a autonomia entre poderes da República em seus diferentes níveis de atuação, pode-se afirmar sobre a Lei 12.527, promulgada pela presidente Dilma em 18 de novembro de 2011, que regula o acesso aos documentos de arquivo e revoga não apenas a Lei 11.111/05, mas também alguns dispositivos da Lei 8159/91, que você conhece. Aí ele diz que não se aplica ao Tribunal Superior Eleitoral, não se aplica ao Judiciário, é exclusivo do Poder Executivo, se aplica aos 3 poderes da República, ou seja, não é apenas aos diferentes níveis da administração, federal, estadual, distrital, municipal, mas também aos 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. A lei se aplica a todos. Vale aqui observar essa questão. Claro que aqui é um exemplo para recordar para você da aplicação da 12.527/11 e a sua abrangência. As especificidades vão depender de cada concurso, mas aqui é ilustrar a você essas características e esses elementos que possam ser observados. Então, chamo sua atenção para esse tema da 12.527/11 e dos elementos aqui lembrados. Em arquivologia, muito relacionado à questão de documentos sigilosos. Tanto é que você viu que foi o tema que a gente privilegiou aqui. Mas é importante lembrar que em outros concursos, outros aspectos da própria lei também estão caindo em prova. Certo? Muito bem. Sempre reforçando para você que qualquer dúvida sobre legislação arquivística, o site do Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, está aí para você no nosso slide. Vale lembrar. Essa questão de conceitos, dos documentos, etc., você pode até dar uma olhadinha no livro da professora Marilena Leite como referência. Se você quiser ver mais exercícios, ter mais exemplos de conteúdos, de questões, tem o nosso material aí de arquivologia com quase 500 questões comentadas e corrigidas. Fica aí para você também como indicação do tema. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos. Bons estudos. Até a próxima.